Bom, eu comecei a gravar então, tá bom? Então, boa noite a todos, né? Pessoal do YouTube, sempre lembrando que todas as quartas, às 7h30 em ponto, nós nos reunimos aqui. Quem do YouTube que estiver assistindo e quiser participar do nosso bate-papo, vai lá no Instagram do SEAC, seac.sjbv, a Rafa tá colocando aí, ó, SEAC, SJBV. Lá tem o link para todas as quartas, 7h30 da noite, entrar e participar aqui com a gente. Tá bom? Então, tem um livro que se chama Fonte Viva, que é escrito pelo Chico, ditado por Emmanuel. O capítulo 5, tem cada liçãozinha muito bacana lá. O capítulo 5 se chama Consegues ir? Você consegue ir? Né? Perguntando, você consegue ir daqui lá em tal lugar? Você consegue ir a pé daqui a Guaí? Né? Daqui São Paulo a pé? Aí é o nome do capítulo. E aí o Emmanuel traz essa reflexão em que Jesus fala, lá no capítulo 11, versículo 28, Jesus fala, vinde a mim, né? Aí o contexto de tudo isso fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aí isso já é no Sermão da Montanha, mas várias vezes Jesus fala, vinde a mim, convidando que a gente vá até ele no sentido de seguir os caminhos que ele seguiu. Tá joia? Então, vamos tentar tirar reflexões em cima desse convite que Jesus faz pra gente. Tá bom? Ô Lilian, e aí? O que é ir a Jesus? O que seria ir a Jesus? Jesus falou, vem a mim. Então, o que é eu sair daqui e ir para Jesus? Acho que ter fé nele já é um começo, né? E tentar praticar o evangelho, né? A caridade. Acho que todos os ensinamentos dele que a gente consegue seguir, a gente fica mais próximo dele. E nas orações também, né? Pedir por ele, a intenção. Não sei, acho que é isso. Perfeito, é isso mesmo. Também falaria que seria mais ou menos isso daí. Show de bola, Lilian. E, ô Janete, vamos lá. Então Jesus faz o convite, vinde a mim, né? E aí a próxima perguntinha. O quanto é abençoado seguir os passos de Jesus? Bom, quanto é? Não tem nem como medir, né? Quem conseguir, né, seguir os passos dele, vai conseguir um despertar, vai conseguir uma ascensão, vai conseguir ser o top de top, porque as coisas mundanas são passageiras e as coisas que Jesus deixou, que é, como estava dizendo a primeira pergunta, né, o convite, ir a ele, seguir os passos dele, significa se tornar igual a ele, estar ao lado, junto, em igualdade até. Então, o que vai conseguir? Vai conseguir tudo, não é? Não tem nem o que dizer, não dá nem para medir, mas é o top que todo mundo deseja nesse mundo. Gostei. É difícil mensurar, né? Mas as bênçãos são, vamos dizer assim, tende ao infinito. As bênçãos é o que eu disse. Tende ao infinito, né? Porque a gente não consegue mensurar o desconhecido, né? Qual é o tamanho do espaço? Até hoje nem os cientistas sabem dizer, né? Existe, ninguém sabe, né? Então, a gente seguir os passos dele, a gente tende a ser abençoado cada vez mais com visões cada vez mais amplas, talvez. E eu gostei do que Eu, você falou, né? Ele não ensina nada mundano, tudo espiritual, né? Tudo coisa que ninguém subtrai de você depois, nem a morte. Legal, Janete. Obrigado. oi, tá dando BO aqui. Não, mas legal. Show. Obrigado, viu? Sim, mas tá dando um BO, não consegui ouvir o que você falou, não. Tá, eu falei que é tão infinito as bênçãos que a gente recebe que nada tira
da gente, nem a morte tira, porque é o que você diz, os ensinamentos de Jesus não são mundanos, são espirituais, e nem a morte tira as coisas espirituais, né? Esses ficam com a gente para sempre. Beleza? Obrigado, Janete. Agora vou trazer a Soninha. Ô Soninha, fala para mim, meu bem, quais os sentimentos que podem despertar em nós ao seguir Jesus? Bem, o primeiro sentimento é a fé, né? A fé é o primeiro sentimento que ela vai trazendo os outros sentimentos. É o combustível que vai fazer a gente continuar seguindo, né? Exatamente. Aí que vem a fé, a segurança, a confiança. A gente deixa de ter aquele amor condicional para começar a ter o amor incondicional. Então, Que acho que é o sentimento mais sublime, né? O amor, né? É o mais sublime, né? De todos os sentimentos. O amor incondicional é o mais sublime de todos. Porque às vezes as pessoas têm a fé, mas às vezes o amor fica ainda naquela condição, né? De poder amar o próximo como a si mesmo, né? A gente condiciona amar o outro em ser amado pelo outro, né? E é errado. E não é que é errado, né? Não é o convite de Jesus, né? É amar sem ser amado, né? Exatamente. Na verdade, não é Jesus que disse isso, foi Francisco de Assis, mas... Na oração amar e ser amado. Sem ser amado. Legal, Soninha, bacana. Tá legal o papo aqui hoje, hein? Vamos seguindo em frente aí, vamos ver o que a gente termina lá. Ô Lilian, olha o tamanho da pergunta aqui, mas vamos lá, não é simples. Lembremos a conversa do rapaz abastado, que era cheio de dinheiro, que perguntou a Jesus: que devo fazer para ser merecedor do reino de Deus? Não sei se você conhece essa história. Um rapaz que ele viu Jesus e falou: mas o que eu preciso fazer, né? E a resposta de Jesus foi, né? Despoje dos seus bens e siga-me, vinde a mim. Estamos preparados para despojar dos nossos bens e seguir Jesus? É difícil, né? Para mim hoje é impossível, para mim hoje, na evolução moral minha. É muito complicado, porque infelizmente a gente ainda é muito apegado à matéria, né? As coisas que a gente tem, as pessoas. E o desapego, eu acho que ele é um grau de evolução, assim, que a pessoa tem que estar muito elevada. E eu, Lilian, ainda não estou. Não sei vocês, mas para mim ainda é muito difícil essa questão do desapego. Coisas simples, por exemplo, deixar o Bruno passar um fim de semana com a minha mãe. Para mim é muito difícil, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. E eu acho que quando Jesus fala que a gente tem que despojar dos nossos bens, é de tudo isso, né? Do apego, de todos os nossos bens mesmo, né? Da imoralidade, dos pecados, para a gente poder chegar mais perto dele. E eu acho que ainda é muito difícil para todos. Legal, Lilian. Obrigado, viu? Imagina. A Janete caiu. Ai, coitada. Vamos ver se ela volta. Soninha, vamos lá. Assim como Saulo de Tarso, Buda... Você conhece a história de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso é o São Paulo, né? Você conhece a história de Saulo de Tarso ou Paulo? Não. Não, é a mesma pessoa, tá? Buda, você conhece a história de Buda? Essa história do Buda eu conheço. Então, os dois têm algo em comum. Eles nasceram ricos, né? O Saulo de Tarso, que é o São Paulo, que deu o nome da cidade, deu o nome à cidade de São Paulo, né? Ele era um fariseu, doutor da lei, né? E um dia, indo para Damasco, Jesus apareceu para ele, porque ele estava perseguindo os cristãos, e aí ele se transformou em cristão a partir dessa visão que ele teve, a visão de Jesus. E aí nisso, ele deixou de ser um doutor da lei, ele abandonou tudo. Imagine que ele era tipo um juiz de direito, uma pessoa muito poderosa, né? Um desembargador. Ele deixou de ser o doutor da lei para ser um simples tecelão para pregar o evangelho. Ele abandonou toda a riqueza que ele tinha, tudo que ele podia, ele abandonou para pregar o evangelho. O Buda, ele era filho do rei, ele era um príncipe. E aí ele também
para divulgar a sua filosofia, ele abandonou tudo, né? E abriu mão e renunciou tudo. Então, assim como Saulo de Tarso, né? E Buda, renunciarmos ao velho homem, quando eu falo ao velho homem, é ao velho eu, aos velhos hábitos, e transformarmos em um novo homem. Praticamos o exemplo ensinado por Jesus? É difícil isso, né? Que é mais ou menos a pergunta que eu fiz para Lília. É justamente o desapego, né? Que a gente tem muito apego material e apego às pessoas também. Então, para se transformar nesse novo homem, a gente tem que deixar o ego de lado para construir o seu eu, né? Transformar o seu eu. Então, a prática de Jesus, o ensinamento dele são muito bons, mas para nós, como a Lília falou, a gente tem que estar muito evoluído, né, para isso. E a gente está caminhando para isso, né? Para a evolução também, né? Então, realmente, o Saulo e o Buda são exemplos, assim como São Francisco de Assis também foi um exemplo também, né? Mesma coisa, o pai dele era milionário, né? O pai de Francisco de Assis era extremamente milionário. rico, né? Exatamente. Então, é complicado e muito relativo. Legal, Soninha. Vamos para a próxima, então, reflexão aqui. Ô Lília, vamos lá. São palavras fáceis de dizer e de ouvir. Vinde a mim. Não é? Simples, curto. Vinde a mim. São duas palavrinhas, né? Mas o quanto que é difícil seguir os passos de Jesus. Não é? Ah, Janete voltou, Janete. Estava sentindo falta de você aqui. Eu fiz uma perguntinha para a Lilian, depois eu trago para você, tá bom, Janete? Então vamos lá, Lilian. Olha só. Palavras simples. Vinde a mim. Mas o quanto que é difícil executá-las. Então, igual a gente está falando, é muito difícil. Tem que ter muita força de vontade mesmo, muito amor ao próximo. Amar incondicionalmente, né? Incondicionalmente. E assim, são os pequenos detalhes. Acho que é muito difícil, mas não é impossível, né? Acho que a gente tem que tentar todo dia um pouquinho, em passinhos de formiguinha, e tentar ser melhor do que nós mesmos, né? E não do que o outro. Cada dia, quando a gente para e deita na nossa cama para dormir, a gente sabe tudo que a gente fez de bom e tudo que a gente fez de ruim. E eu acho que só da gente ter essa reflexão já é um caminho, né? Porque a partir dessa reflexão a gente vai conseguir ser melhor a cada dia, não errar novamente naquilo que a gente já errou. E eu acho que em cada passo de formiguinha que a gente dá, Jesus fica um pouco mais feliz e um pouco mais perto da gente. Legal, Lília, gostei disso, né? A gente precisa ter a disciplina de tentar ser melhor do que você mesmo, do que o velho homem, né? Não querer ser melhor do que o outro. Porque se a gente conseguir ser melhor do que nós mesmos, já é um passo incrível, né? Exatamente. Acho que é nisso que Jesus pede também, né? Esses desapegos e também essa transformação nossa, não para com os outros. Legal. Obrigado, Lília. Ô, Janete, vamos lá. Tá me ouvindo? Conseguiu voltar? Janete, tá me ouvindo? Abre o microfoninho aí. Mas será que ela caiu de novo? Janete, tá me ouvindo? Tá com dificuldade de abrir o microfone? Eu tô achando que ela caiu. Ela caiu. Também tô achando. Vamos ver, torcer para ver se ela volta. Às vezes a internet dela tá instável, né? Ô Soninha, então vou trazer você. Ah lá, ela caiu mesmo. Então vamos lá. Trabalho, esforço, humildade, caridade, fé, são exemplos de características para seguir os passos de Jesus, para poder ir a Ele, né? Entretanto, para falar a verdade, nós já conseguimos
trazer essas características no dia a dia, né? A gente consegue trazer, nem que seja pouquinho, mas a gente já consegue trazer essas características de trabalhar, esforçar, tentar ser humilde, tentar praticar a caridade. Você falou da fé, né? Você mencionou da fé. A gente já consegue trabalhar essas características, né? É como a Lília falou, é difícil, mas não é impossível. Basta a gente, né, ter fé para conseguir tudo isso. A gente tenta um pouquinho de cada uma dessas características, sim. Por exemplo, eu procuro no máximo ter a fé, ter o esforço, né? Mas a gente fica aí oscilando, né? Mas a gente um dia chega aonde o Jesus quer, né? Que a gente possa ir acompanhá-lo, né? O importante é a gente ter a consciência que a gente precisa expandir tudo isso, né, Soninha? Exatamente, é isso mesmo. Tem um pouco, já tendo consciência já é um passo para chegar às características que ele coloca, né? E depois que você e depois que você tem a consciência de que precisa, aí você precisa colocar uma outra característica, o esforço que eu coloquei aí de ir melhorando pouco a pouco, um a um, não é isso? Exatamente. E detalhe, tudo isso a gente fazendo toda a situação sem olhar quem, né? Procurando se trabalhar com isso, né? O trabalho é trabalhar tudo isso na gente, né? Sem dúvida. Não para mostrar que você tem. Isso aí também se chama vaidade, né? Não chegar à vaidade, mas chegar à humildade, né? Justamente a humildade a gente tem que ter que dizer que nós estamos nos esforçando. É isso aí. Você viu que bacana, né? A gente pega um trechinho, uma frasinha do Evangelho, olha quanta reflexão que a gente traz, né? Aí eu coloquei o slide, Rafa, esse slide você mandou pra mim, né? Precisa colocar lá no grupo. Eu peguei desse livro que chama Fonte Viva, que é escrito por Chico, ditado por Emmanuel. E aí tá lá a reflexão do Emmanuel dessa frase, vinde a mim. E aí ele traz essa reflexão. Convido vocês que entrem lá e vejam esse trechinho. Eu vou colocar lá no grupo. Aí eu vou... Quer que manda o PowerPoint? Pode pôr, põe o PowerPoint e o PDF também. Eu mandei o PDF pra você também, né, Rafinha? Mandou. Posso mandar os dois ou... Pode mandar os dois. O PowerPoint, o PDF, manda lá no grupo. E aqui eu vou depois colocar na internet, no YouTube, o nosso bate-papo de hoje. Né? Que bacana, né? Você viu? Uma frasinha simples, né? E tendo o conhecimento de tudo que Jesus nos ensinou, onde a gente consegue ir, né? Onde a gente consegue filosofar, né? Quer colocar mais alguma coisa, Soninha? Não. No momento não. Tá joia. Quer colocar mais alguma coisa, Lília? Também não. Acho que tudo que foi falado já agrega tudo que eu penso. Muito bom. Então tá joia, gente. Bom, vamos então despedir do pessoal do YouTube. Tem bastante gente que tem assistido aí, umas 50 pessoas por semana tem assistido, mais ou menos, de 30 a 50 pessoas, varia, né? Então vamos despedir do pessoal do YouTube, convidando todos eles a participar, né? E vamos fazer o nosso encerramento, tá bom?